Agora vamos tratar de outra mutualidade. O tema família unida, harmonia presente. Família unida, harmonia presente. O texto, Romanos capítulo 12, versículo 16, que diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Há uma outra versão, a nova versão transformadora, que diz assim: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Irmãos, nessa mensagem, vamos caminhar por mais uma faceta da mutualidade. A mutualidade é como uma pedra de diamante já lapidada. Cada vez que nós a movimentamos voltada para a luz de Cristo, um novo brilho aparece. O texto bíblico que servirá de base para a mensagem que vou partilhar com os irmãos, já o apresentei em duas versões da Bíblia, e cada versão nos ajuda a ter uma compreensão melhor do texto. Todavia, uma tradução literal do grego, que é o idioma original em que foi escrito, o grego koiné, é um idioma que já nem existe, não é o que fala hoje na Grécia. O grego koiné era um grego popular naquela época, e uma tradução literal do grego, que é o idioma em que o texto original foi escrito, transmite o seguinte sentido: busque a mesma coisa um pelo outro. O que consideras ou procura por si mesmo, busque também por seus irmãos. Não possua interesses divididos. Não busque fins e objetivos diferentes. Não conceba planos e propósitos contrários. A palavra grega aqui, irmãos, é proneo, que transmite a ideia de ter uma atitude ou uma disposição mental. Essa palavra também aparece em Romanos 15, versículo 5, e diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, proneo, mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então essa palavra proneo, ela é rica em significado e pode ser interpretada de várias maneiras, a depender do contexto que é usada. No texto de Romanos 12, 6, onde Paulo diz: sede unânimes entre vós, está a referir-se à unidade de pensamento e de opinião. Unânimes entre vós. A orientação de Paulo é com relação à harmonia de ideias. Mas para isso eles precisavam abrir mão de suas próprias opiniões e sacrificar suas razões. Isso é difícil para muita gente que quer fazer prevalecer a sua opinião, as suas ideias, mas é necessário, se queremos que haja harmonia, unanimidade de opinião, de ideia. Esta semana li uma tese de doutoramento e o autor, a comentar a teologia da mutualidade, disse assim: o convite de Paulo era para um convívio em harmonia, pois tinha conhecimento das diferenças de opiniões. Todavia, essa harmonia só seria possível se a essência do cristão estivesse consolidada num espírito humilde, como o de Cristo, e no amor ágape, amor este demonstrado de maneira prática através dos relacionamentos. Irmãos, com certeza todos desejamos viver em harmonia no lar, na igreja,
Nenhuma pessoa normal gosta de viver em conflitos. Nenhuma pessoa normal. Até porque, como bem diz um dos hinos do cantor cristão, cantamos no culto de quinta-feira passada, desavenças e rancores não convêm a pecadores salvos pelo amor. Desavenças e rancores não convêm a pecadores salvos pelo amor. Então, a questão que quero considerar agora é a seguinte: em busca da harmonia no lar, e podemos aplicar também à igreja, como podemos viver unidos num só pensamento? Como? Em primeiro lugar, para vivermos unidos no só pensamento em família, é preciso exercitar a humildade. Esse é o primeiro passo, humildade. É a falta de humildade que muitas vezes nos separa. No mesmo versículo em que Paulo diz para vivermos em harmonia, também diz: não sejam orgulhosos. Romanos 12:16, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos. Nova versão transformadora. Não sejam orgulhosos. O orgulho é o oposto da humildade. Onde o orgulho está presente, a humildade não entra. E onde a humildade está presente, o orgulho sempre bate a porta a querer entrar. Para termos famílias unidas, em que todos andem juntos, cada membro deve buscar a humildade. A humildade. Ser humilde não é ser fraco. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele era fraco? Não era. Não é ter uma baixa autoestima. Quando Jesus foi capaz de lavar os pés dos discípulos, ele provou ali que a sua autoestima estava bem no alto. Porque quem tem a autoestima baixa não faz isso. Acha que estará a humilhar-se, a rebaixar-se. Então, ser humilde não é ser fraco ou ter uma baixa autoestima. Ao contrário, a pessoa humilde tem uma força inferior que lhe permite reconhecer suas limitações e valorizar os outros. Eu reconheço as minhas limitações e tenho que valorizar os outros. Como disse Paulo, cada um considere o outro superior a si mesmo. Ser humilde, seja na família ou na igreja, tem, entre muitas facetas, pelo menos esses 3 aspectos. Primeiro, reconhecer nossas limitações. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Eu tenho minhas limitações. Eu também erro, também me equivoco. Reconhecer nossos erros. Errei. Estou errado. Ter uma mente e um coração ensináveis. Mente e coração ensináveis. A humildade na família envolve ouvir os outros, pedir perdão quando necessário e colocar as necessidades dos membros da família acima das suas. É estar disposto a servir e apoiar uns aos outros, a mutualidade, uns aos outros. Segundo lugar, irmãos, para vivermos unidos num só pensamento em família, é preciso exercitar e praticar o diálogo. É muito triste quando esposo e esposa não têm diálogo. Pais e filhos não têm diálogo. É preciso exercitar e praticar o diálogo. A Bíblia nos dá diversas orientações para a prática de um diálogo saudável, porque eu estou a falar de diálogo saudável.
Não é aquele diálogo que termina, não vou dizer em tapas e beijos, né? Mas que termina em tapas. Ou em agressões, em conflitos. Não. Então eu vou apresentar aqui aos irmãos alguns textos bíblicos que nos orientam e a aplicação do texto. Primeiro texto bíblico. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Os irmãos conhecem outra versão, né? Que a palavra dura, né, desperta a ira, o furor. Né? Aplicação. Comunicação gentil e pacífica. Na família não devemos conversar a gritar uns com os outros. De vez em quando eu escuto alguns gritos aí em algumas casas, eu penso, estão a conversar ou estão a brigar, não sei. Comunicação gentil e pacífica. Outro texto bíblico. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Aplicação. Num diálogo em família, não há espaço para xingamentos e palavras ofensivas. Uma vez eu falei com a Marisa, sua, mulher da minha vida. Num diálogo em família não há espaço para xingamentos e palavras ofensivas. Outro texto bíblico. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tem gente que faz o contrário, né? Aplicação. Ouvir antes de falar. Na família, o diálogo deve ser uma via de mão dupla. Não é só onde um fala. É uma via de mão dupla. Eu escuto primeiro, depois eu falo. Outro texto bíblico. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Sim, irmãos, comentários ferem. Aplicação, poder das palavras. Pense 2 vezes antes de falar alguma coisa para seus queridos. Palavras duram para sempre. Duram para sempre. Outro texto bíblico. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Aplicação. No diálogo, peça sabedoria para falar as palavras certas nas horas certas. Falar as palavras certas nas horas certas. Outro texto bíblico. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Aplicação. Num diálogo em família, devemos falar a verdade sem magoar e ofender o outro. Eu tinha um irmão na primeira igreja que eu pastoreei, era um diácono da igreja, né? Ele ofendia as pessoas. Aí me dizia assim, pastor, a Bíblia diz que temos que falar a verdade, eu falo a verdade. O problema, meu irmão, é que o irmão parou por aí. A Bíblia diz, falar a verdade em amor. E quando eu falo a verdade em amor, eu não ofendo, eu não agrido. Então, num diálogo em família, devemos falar a verdade sem magoar e ofender o outro. A verdade, sim, mas em amor. Quem é verdadeiramente sábio, usa poucas palavras. Quem tem entendimento, controla suas emoções. Aplicação. Controle das palavras. Nunca dialogue com a família se estás com raiva. Espera a raiva passar, porque vai falar bobagem. E como eu disse, palavras ferem. Nunca dialogue se estás com raiva. Terceiro lugar, para vivermos unidos num só pensamento em família, é preciso desenvolver a habilidade de resolver conflitos adequadamente.
adequadamente. Na família, irmãos, os conflitos são inevitáveis. Quem nunca aqui teve um conflito na família, ainda que seja um conflito pequeno, eu já tive. Já tive com os filhos, já tive com a esposa. São inevitáveis. Agora temos que ter a habilidade de resolvê-los. Para vivermos em harmonia na família, devemos saber administrar com sabedoria os conflitos. Então quero passar para os irmãos 4 conselhos para administrarmos bem os conflitos em família. Primeiro, identifique interesses comuns. Porque às vezes ali está aquele conflito, mas nós temos um interesse comum. Descubra os interesses e objetivos comuns que todos os envolvidos compartilham. Isso pode ajudar a encontrar soluções que beneficiam a todos. O conflito é por um determinado assunto, mas todos querem o bem naquele assunto, então vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Qual é o nosso interesse comum nisso aqui? Eu vou aplicar para a igreja, um conflito, mas todos nós queremos o bem da igreja, todos nós amamos a igreja, todos queremos que a igreja cresça, então vamos nos colocar o foco nisso e deixar aquela coisa que causou conflito de lado. Vamos buscar nossos interesses comuns. Na minha família, eu quero o bem dos meus filhos, minha esposa também quero o bem da família, vamos nos concentrar nos interesses comuns. E aquela coisinha que causou conflito, vamos deixar de lado. Identifique interesses comuns. Seja flexível. Seja flexível. Esteja disposto a ceder em alguns pontos para alcançar um acordo. Há um ditado antigo que diz assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Que às vezes queremos prevalecer a razão, aí entra em conflito. Então é melhor eu quero paz, então não vou brigar para ter razão, não. Melhor ter paz do que ter razão. Então esteja disposto a ceder em alguns pontos para alcançar o acordo. A rigidez pode dificultar a resolução do conflito, mas atenção para um detalhe: não seja flexível em temas que Deus considera pecado e ferem os princípios bíblicos. Não, se isso aqui Deus considera pecado, aí eu serei inflexível. Não vou ceder. 3. Converse e liste as soluções possíveis. Vamos conversar. Qual é a solução para acabar esse conflito? Trabalhem juntos para gerar uma lista de possíveis soluções. Avaliem cada uma delas e escolham a que melhor atende às necessidades de todos. 4. Orem e peça a Deus que Deus oriente a todos. O mais importante, que Deus nos oriente nesse conflito. Que Deus nos oriente. Deus não é um Deus de divisão. O Espírito Santo não divide. Ele une. Então ele há de mostrar a todos a melhor solução. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Não é Deus de desordem, não é Deus de confusão. Onde tem confusão, Deus não está ali. Eu já contei aqui para os irmãos, lá no Brasil tinha uma reunião de pastores, e havia um conflito ali, uma confusão tremenda. Os pastores, um ofenderam o outro. O pastor também faz isso, também ofende, né? Então, ao ofender a outro, aquele conflito, aquela briga, né? Aí, aquele que estava a dirigir a reunião falou: irmão, vamos parar, vamos orar. Vou pedir ao irmão Antônio que ore e peça a presença de Jesus aqui entre nós. Aí, irmão Antônio, eu não quero estar aqui, vou chamar Jesus para estar aqui. Eu não quero estar aqui nessa confusão, nessa bagunça, nesse conflito. Mas sim, vamos pedir a Deus que nos ajude
a buscar a melhor solução, porque Deus não é Deus de desordem, Ele é Deus de paz. Onde há conflito, Deus não está presente. Irmãos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Mas ali diz, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Eram duas mulheres, não sabemos quem era Evódia e Síntique. Eram duas líderes na igreja? Possivelmente sim. Duas irmãs da mesma família? Não sabemos. O que sabemos é que eram duas mulheres que não estavam a viver em harmonia. Não sabemos qual era o problema. Mas Paulo viu naquela dificuldade de relacionamento uma ameaça para a igreja em Filipos. Por isso fez esse pedido, que vivem em harmonia no Senhor. Vocês duas têm o mesmo Senhor que os une, que vos une. Vivem em harmonia no Senhor. Jesus disse, irmãos, que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá, nem prosperará. Jesus foi claro, na família não pode haver desunião, desarmonia. Temos sim de ter o mesmo modo de pensar nas questões que tocam a base da vida em família. Nas questões que tocam a base, temos que ter o mesmo modo de pensar. E agora sim eu vou concluir com esse questionamento. Como está esse aspecto em tua família? A harmonia de verdade. A unanimidade de pensamentos, ideias, opiniões. Porque esta é a exortação bíblica. Sede unânimes entre vós. Vivam em harmonia uns com os outros. Amém? Vamos louvar o Senhor?